Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 9, parte 2. Fale sobre isso, eu disse. Ele continuou. Bem, sabe aquela ideia de contar até 100 antes de dizer qualquer coisa? Eu tenho feito isso. Quando fico irado, começo a contar e a caminhar como você sugeriu. Já caminhei na chuva, na neve, no sol, contando em voz alta. Se as pessoas me ouvissem, provavelmente pensariam que eu estava louco, mas para mim é uma das coisas mais sensatas que eu fiz. O que estava fazendo antes é que era loucura. Eu estava destruindo minha esposa e meus filhos. Caminhar e contar me dá mais tempo para me acalmar e tentar ser mais positivo quanto à minha ira. Reuel encontrou uma estratégia para evitar atitudes destrutivas e agressões verbais. Ele as estava substituindo por uma nova estratégia. Há outras maneiras de se acalmar, além de contar até 100. Um homem me disse: quando fico irado, pego minha bicicleta e começo a andar. Ando até me acalmar. Às vezes pedalo vários quilômetros. Uma senhora me contou: quando fico aborrecida com meu marido, simplesmente digo a ele: com licença, preciso ir ao parque. Entro no carro, dirijo até o parque, caminho ou sento em um banco até que tenha tido tempo suficiente para me acalmar. Meu marido concorda que isso é muito melhor do que a maneira como reagia antes. Aqui estão mais 2 outras estratégias que casais usaram. Brenda me disse: meu marido e eu combinamos que quando ficássemos irritados um com o outro, iríamos dar um tempo e um de nós sairia. Também concordamos que depois de 5 horas voltaríamos e terminaríamos a oportunidade de discutir o assunto. Se o clima esquentasse novamente, faríamos aquilo uma segunda vez. Concluímos que é melhor dar um tempo do que destruir um ao outro verbalmente. Quando Brenda se irritava com um membro da família, a primeira coisa que ela fazia era regar as flores. No primeiro verão que tentei isso, quase afoguei as petúnias. Isso é melhor do que afogar minha família com palavras iradas, disse ela. Todas as pessoas encontraram uma estratégia para substituir o comportamento destrutivo por uma atividade que lhes concede tempo para se acalmarem. Analise a ira e avalie as opções. O terceiro passo é analisar a ira e avaliar as opções. Você pode continuar irritado, mesmo depois de contar até 100, mas estará calmo o suficiente para fazer perguntas sobre a ira. Aspas, por que estou irritado? O que a outra pessoa fez de errado? Estou julgando o comportamento dela sem conhecer todos os fatos? Sei realmente quais são os motivos? Meu filho se comportou mal ou eu é que estou sendo sensível demais? Será que minhas expectativas são complicadas demais para o nível de desenvolvimento do meu filho? Alguns pais irritam-se com os filhos que estão simplesmente sendo adolescentes. Se você teve tempo para pensar sobre a situação, poderá então decidir qual ação seria mais construtiva. Entre as várias opções, apenas 2 são respostas positivas em relação à ira. Uma é se livrar da ira, percebendo que o problema está em você e não nos outros. O problema pode ser provocado por qualquer uma das seguintes razões. Aspas, já acordei mal essa semana. Tenho estado sob muita pressão ultimamente. Não dormi bem durante a noite. Meu pavio é curto. Não fizeram algo como eu queria e então me irritei. Fecha aspas. Seja qual for a razão, reconheça que a ira é um problema seu e libere-a. Você pode dizer em voz alta ou para si mesmo: minha ira revela meu egoísmo. Então escolho liberá-la porque está distorcida. O membro da família não fez nada de mal. Eu simplesmente me irritei com o comportamento dele. Às vezes é útil relatar suas conclusões a Deus em forma de oração. Meu Deus, percebo que a minha ira não é válida. Tenho me voltado demais para mim mesmo e sou exigente demais com a minha família. Perdoe minha atitude errada. Libero a minha ira para ti, Senhor. Ajuda-me a ser amável com os membros da minha família. Amém. Assim, você tomou a decisão consciente de liberar a ira e confessou o que acreditava ser as próprias falhas. Às vezes, talvez a ira seja justificável.
Algum membro da família pode ter feito algo errado e você tem o direito, entre aspas, de estar aborrecido. Contou até 500, fez a caminhada, analisou a ira e sabe que esse é um assunto que precisa ser conversado com a família. Não pode omitir isso. Algo errado aconteceu. Você foi magoado e o assunto precisa ser resolvido. Então, a segunda atitude positiva é falar sobre o assunto com o familiar. No entanto, antes de conversar com ele, é importante pensar sobre como abordará a situação. Proponha a seguinte mensagem para abordar outra pessoa. Aspas. Estou me sentindo irritado no momento, mas não se preocupe, pois eu não vou atacá-lo. Preciso muito da sua ajuda. Essa é uma boa hora para conversarmos? Fecha aspas. Minha sugestão é que se prepare um cartão com essa mensagem e que seja colocado na porta da geladeira cada vez que o adulto estiver a ponto de falar com o cônjuge ou com outro membro da família. Pegue o cartão da porta e leia a mensagem diretamente diante dele. Essa é uma maneira de demonstrar que está irritado, dizer a si mesmo e aos outros que não irá explodir e reconhecer a necessidade de processar a situação. Se aquele não for um bom momento, estabeleça um horário para a conversa. Envolva o membro da família no diálogo. O quarto passo é envolver o membro da família no diálogo. Isto é apresentar o assunto à pessoa para que possa ser discutido. Você pode escrever o aviso mencionado acima em um cartão de 3 por 5 centímetros e colocá-lo na geladeira. Seja sensato ao escolher o momento de lê-lo. Se a pessoa estiver assistindo a um programa de TV, esse provavelmente não é o melhor momento para tentar iniciar um diálogo. Caso o cônjuge esteja ocupado, preparando uma refeição ou aspirando a casa, sugiro que você espere. Tente escolher um momento em que possam ficar a sós, longe da presença do restante da família. Isso pode significar que precisará esperar algumas horas para ter o momento e local apropriados. Caso você insista dizendo, vamos conversar sobre isso agora, estará sabotando a conversa antes mesmo de ela acontecer. Quando encontrar o momento e o horário, sugiro que diga algo como, quero compartilhar meus sentimentos com você, porque eu valorizo o nosso relacionamento. Eu sei que você pode ter compreendido ou interpretado mal a situação, mas eu quero lhe dizer o que vi e como me senti. Assim, gostaria que me dissesse qual é o seu ponto de vista. Talvez tenha falhado em algum lugar e preciso de ajuda para entender isso. Ao falar sobre as preocupações, seja o mais específico possível. Compartilhe o que viu e ouviu, como o interpretou, quais são os sentimentos e por que está aborrecido. Limite-se a conversar sobre a situação em questão. Não lembre situações semelhantes do passado. Fazê-lo significa oprimir a outra pessoa com um sentimento de condenação. Ela provavelmente reagirá para se autopreservar e o diálogo pode tornar-se uma discussão. A maioria de nós pode lidar com um incidente, mas sentimos-nos sobrecarregados quando todas as nossas falhas anteriores não colocadas diante de nós, são colocadas diante de nós. Depois de compartilhar a preocupação quanto a essa infração em particular, diga em seguida, imagino que você tenha ouvido minhas preocupações. Quero lhe dizer novamente que percebi que posso ter falhado ou interpretado mal algo. Por favor, diga-me o que pensa sobre a situação. Uma declaração dessa torna mais fácil para a outra pessoa ser aberta e honesta com você. Ao ouvir a sua opinião, por favor, evite interromper-se. Se a outra pessoa disser uma frase e você se apressar em dizer isso não está certo, desencadeará uma batalha em vez de buscar um tratado de paz. Quando chama um membro da família de mentiroso, você estimula emoções fortes e negativas dentro da pessoa. Em vez disso, ouça com atenção o que ela diz. As frases reflexivas que desenvolverão um entendimento adicional como o que está dizendo então é, ou o que eu ouvi de você foi.
Desse modo, você está tentando fazer com que o indivíduo se abra mais e também estará demonstrando esforço para compreender os pensamentos e sentimentos do outro sobre o assunto. Se de fato você discordar da percepção daquela pessoa, está tudo bem em dizer: parece que vemos as situações de modo muito diferente. Imagino que seja porque somos pessoas diferentes. Que lição podemos aprender disso para melhorar as coisas para ambos no futuro? Tal abordagem provavelmente levará a uma solução positiva. Se, entretanto, você insistir que a sua percepção é a certa e que a do membro da família é a errada, você ganhou e o outro perdeu, mas nenhuma solução foi alcançada. A distância entre vocês é tão grande quanto antes. Contudo, se insistir em buscar uma solução e aprender com algo positivo que a experiência trouxe, ambos sairão vencedores. A ira é processada e os resultados são positivos. É esse tipo de administração positiva da ira que estabelece o modelo para ensinar o adolescente a lidar com ela. Ensinando o adolescente a lidar com a ira, o amor e ira, duas habilidades-chave no relacionamento. Com certeza não podemos esperar até sermos perfeitos no controle da ira para ensinar os nossos adolescentes. Na verdade, alguns pais não percebem que têm um problema relativo à ira até que vejam o próprio comportamento refletido nos filhos. Quando você vê o adolescente gritando e berrando e irado com você, a pergunta lógica é: onde é que ele aprendeu isso? A probabilidade maior é que ele esteja seguindo o modelo de um dos pais. É o pensamento aterrorizador. Meu adolescente pode se tornar como eu. Que motiva muitos pais a começar a mudar as atitudes para administrar a ira. Geralmente, temos de aprender com os nossos adolescentes a lidar com ira de modo construtivo. Duas das habilidades mais importantes que um adolescente pode adquirir são expressar o amor e processar a ira. As duas não são incompatíveis. Se ele se sentir amado, terá uma oportunidade muito maior de aprender a lidar com a ira de modo positivo. Contudo, se o tanque do amor dele estiver vazio, certamente lidará de modo inadequado com esse sentimento. Aí reside a importância para que os pais aprendam a primeira linguagem do amor do adolescente e pratiquem regularmente. Infelizmente, um tanque cheio de amor não significa que o adolescente automaticamente saberá como lidar com a ira. O controle positivo da ira é uma habilidade no relacionamento que deve ser aprendida. Os pais que amam os filhos adolescentes estão geralmente na melhor posição para ensinar a eles essas habilidades. Então, quais os elementos importantes que os pais devem saber para ser bem-sucedidos nessa tarefa educativa? A ira do adolescente, implosiva ou explosiva? Primeiro e fundamentalmente, os pais devem começar onde os jovens estão. Quando a criança atingir a puberdade, já terá desenvolvido métodos para reagir à ira. Uma mãe recentemente me perguntou: Dr. Chapman, como fazer um adolescente falar sobre a sua ira? Quando minha filha de 15 anos fica aborrecida, ela se fecha. Quando pergunto o que está errado, recusa-se a conversar sobre o assunto. Não sei como posso ajudá-la se ela não falar sobre ele. Outra mãe disse: tenho um problema oposto. Quando a minha filha fica irritada, todos sabem, porque ela se torna agressiva. Ela grita e esperneia como uma criança de 2 anos, tendo um acesso de fúria. Essas mães experimentaram os dois extremos de uma mesma situação. A maioria dos jovens recorre a uma destas duas abordagens destrutivas: implosão ou explosão. O uso da palavra implosão para o adolescente que reage com o silêncio, pois, quando a ira fica guardada, mas não é tratada, será remoída no interior mais profundo do adolescente. Lembre-se, a ira é estimulada quando o jovem percebe que os pais ou a outra pessoa falharam com ele. Se essa sensação de ter sido vítima de uma falha não for revisada pelos pais ou pela outra pessoa que falhou, pode provocar ressentimento, solidão, isolamento e, por último, depressão.
A ira implosiva também pode levar a um comportamento agressivo passivo. O adolescente é passivo por fora, recusa-se a lidar com a ira, mas expressa um ressentimento crescente e, ao se comportar de maneira que vai magoar a pessoa com quem está aborrecido, geralmente os pais ou ele mesmo. O comportamento agressivo passivo pode envolver atitudes diferentes, como a falta de interesse pela escola ou esportes, consumo de drogas ou serem sexualmente ativos. Essas atitudes são expressões agressivas de iras contra os pais. Às vezes, após meses de depressão, os adolescentes que acumularam a ira explodem por meio de um comportamento violento. Por outro lado, há vários adolescentes que exibem atitudes explosivas ao lidar com a ira. Quando os pais fazem ou dizem algo que consideram errado, eles respondem em voz alta, com palavras duras e às vezes até palavrões, que revelam o descontentamento em relação ao que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Alguns também atiram garrafas, quebram canetas, dirigem o carro em alta velocidade, acidentalmente derrubam a louça, passam o cortador de grama sobre a mangueira e demonstram a raiva de outras formas destrutivas. Se essas atitudes destrutivas não forem mudadas, estes serão futuros adultos que agredirão física e verbalmente cônjuges e filhos. Nem todos os adolescentes vão aos extremos que descrevemos nos 2 parágrafos anteriores, mas praticamente todos tomam uma dessas 2 direções, implosão ou explosão. Poucos adolescentes aprenderam a controlar a ira de modo maduro e produtivo, como o que descrevemos anteriormente. Para alguns pais, a tarefa de ensinar filhos a controlar de forma adequada a ira é formidável. O primeiro passo é reconhecer as reações que são inerentes ao adolescente, porque você não conseguirá conduzi-lo a um controle maduro da ira sem antes identificar essas reações. Sugiro que o observe quando se irrita e registre essa expressão de ira contra os pais e os outros. 2 meses de observação lhe mostrarão onde está o filho quanto ao desenvolvimento das habilidades positivas para o controle da ira. Esse é o primeiro passo para que os pais possam tornar-se agentes de mudanças positivas. Outros 3 passos os ajudarão a orientar o adolescente a administrar a ira, como veremos no próximo capítulo. Até o próximo capítulo.